Desculpa ser assim, especial, que nem o tijolinho. Olá, eu sou o Ícaro. E eu sou a Lana. E você já parou para pensar que existem alguns fatores que podem deixar a gente fortalecido e alguns que podem colocar a gente em risco? Dependendo da área da vida, esses fatores eles vão mudar. Por exemplo, a gente pode pensar em alimentação. Dependendo das comidas que eu vou ingerindo durante o dia, eu posso ficar mais fortalecido, o meu corpo vai ficar bem, ele vai se desenvolver de uma forma saudável, ou então eu posso ingerir algumas comidas que vão me deixar mais enfraquecida, né? Por exemplo, o que me deixa enfraquecido? Fast food. No, God! Né? Não faz bem para a saúde, a gente já tá cansado de ouvir isso. Refrigerante. Essas são... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. Pode não fazer bem pra saúde, mas que faz bem, assim, pra autoestima, a gente fica mais feliz, tudo isso é verdade. É, um gordinho feliz. Um gordinho feliz, né? Esses fatores, eles existem também para a área do uso de drogas. Então, a gente tem fatores que nos protegem do uso e existem fatores que nos colocam em risco para o uso de drogas. Então, dentro desses 3 fatores aí, o primeiro que a gente quer trabalhar é família. Então, dentro da família, existem também alguns aspectos aí que a gente quer destrinchar, né? Pra você entender como que a família é um fator de proteção ao uso de drogas. É importante lembrar que a família, dependendo da forma como ela se relaciona, ela também pode ser um fator de risco. Homer, você está com drogas? E aí, já que o assunto é relacionamento familiar, o primeiro aspecto aqui da família, então, é o bom relacionamento familiar. É interessante esse aspecto porque não é assim, você tem que se dar muito bem com todos os membros da família. A gente sabe que a real não é isso que acontece, né? Mas se você tiver uma pessoa na família, pode ser ou o pai ou a mãe. Eu me dou muito bem com a minha mãe, eu falo sobre tudo com ela, eu tenho confiança, eu tenho liberdade pra falar tudo pra minha mãe. Tem uma pessoa ali que tu Isso. conversa tudo e... Mas com o meu pai, né? Ter bons momentos de conversa de qualidade. E conversa de qualidade não é onde é que tava de manhã, né? Onde é que tu tava de tarde, fez a tarefa, Isso. passou pano na casa, sei lá, né? Mas é, de fato, uma conversa de qualidade, onde tem uma conversa profunda, onde você talvez pode trazer alguma situação bem embaraçosa, uma situação de desafio, uma situação complicada. Então, o segundo aspecto aí de prevenção ao uso de drogas, né, o segundo fator de proteção que a gente está apontando aqui é o não uso de drogas antes dos 18 anos. E aí, o que a gente entende por droga aqui é bebida, cigarro, qualquer droga fumada, qualquer tipo de droga perturbadora, enfim... Tudo que se conhece por droga, né? Tanto substâncias lícitas quanto ilícitas, né? É disso que a gente tá falando. Por que isso é um fator de proteção? Porque, às vezes, né, a gente escuta os adolescentes falar por aí, eu não vejo a hora de eu fazer os meus 18 anos, porque quando eu fizer 18 anos, a vida vai mudar. Não vai mudar tanto assim. Até porque, quando a gente está falando de cérebro e de emocional, não é aos 18 anos que você vira adulto. Existem alguns autores que apontam aí 21, outros 24, outros 25. Mas a real é que o córtex pré-frontal do teu cérebro, que é a área do cerebral responsável pela tomada de decisão, essa é uma área que só vai desenvolver depois dos 24, 25 anos. Então você não está, vamos dizer assim, você não é a pessoa mais apta do mundo para decidir algumas coisas, né? Às vezes a gente até julga e diz, porque adolescente é responsável, mas ele não é responsável porque ele quer. Porque o cérebro dele realmente não está 100% formado. Então, qual que é o que se pensa com relação a isso? Quanto mais velho você fizer o primeiro uso de substância psicoativa, o teu cérebro vai estar mais maduro. Então, você vai realmente poder ter uma decisão consciente. E não é aquela tomada de decisão inconsequente que normalmente a gente está acostumado a ver antes dos 21, 25 anos. E também tem uma outra questão, né? Uma questão assim, pensa, você está na abstinência, né? E aí você tem, assim, novos limites, né? Você tem as drogas consideradas lícitas. E aí, depois das drogas lícitas, você tem as ilícitas. Se você não consumir drogas lícitas antes dos 18,
muito dificilmente que você vai dar um pulo direto lá nas drogas ilícitas antes dos 18. E aí depois dos 18 anos, né, você consumindo droga lícita, você já fisicamente o seu corpo se desenvolveu saudavelmente, né, até os 25 aí o seu cérebro se desenvolveu de forma saudável, você consegue decidir, poxa, não vou talvez colocar porcaria pra dentro do meu corpo. Então, o terceiro fator de proteção ao uso de drogas que a gente separou aqui é a prática religiosa. É interessante falar nesse aspecto, né, que quando a gente está falando de prática religiosa, a gente não está falando de religião. A gente está falando de você acreditar que existe algo superior, que existe algo maior e você ter um relacionamento com esse algo maior. A gente não está falando de religião X, de religião Y, não tem nada a ver com isso. E assim, teve alguns estudos nessa área, né, em específico lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fez um estudo de campo lá e os estudantes que constataram lá que tem prática religiosa chega a 40% mais chance de proteção ao uso de drogas, né, aparecendo ali que eles não fazem uso de drogas quando relacionado aos outros estudantes que não apresentam esse tipo de prática. Legal! Bem louco! Então, os fatores que a gente levantou aqui hoje foram as questões familiares, que a gente falou de relacionamento, de refeição em família, de ter em quem confiar. O segundo fator foi a importância de você não fazer o uso de drogas na fase da adolescência, né? Isso pode ser fator de proteção. E o terceiro fator foram as questões de práticas religiosas. Esses foram os fatores que a gente apresentou aqui hoje. E o que é legal é que tudo isso que a gente apontou aqui nesse vídeo não são apenas fatores que te protegem do uso de drogas, mas são fatores também para que a sua vida emocional esteja bem desenvolvida. Ele pode ajudar de forma muito ampla com tudo isso que a gente disse. A se desenvolver como um ser humano saudável no geral. Isso aí, que somos. Isso aí. Então esse foi o nosso vídeo sobre os 3 maiores fatores de proteção ao uso de drogas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e escreve um comentário pra gente. Ou se você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente, né? Tem alguma coisa mais particular, a gente pode conversar um pouco mais no e-mail que tá aqui na tela. Valeu e até o próximo. Até a próxima.